Seja ministrado, ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Sinta. A igreja é tua, Senhor. As vidas são tuas, o preço foi pago, o sangue verteu. Nós temos dono. Enche-nos. Nos faz transbordar da tua presença. Nós somos uma casa habitada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. Revela-nos a tua palavra. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Eu vou pregar agora no mesmo texto que eu preguei quarta-feira, mas uma mensagem totalmente diferente. E eu quero meditar sobre a nossa relação com a palavra de Deus a partir do mesmo texto que eu utilizei para pregar quarta-feira. Só que agora eu quero dar destaque ao verso 16. Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 16. Glória a Deus por todas as coisas. O tempo na EBD é menor, irmão, porque é o exercício para manusear a palavra. Já achou, crente? Amém? Se não, pega a cola aqui, ó. 2 Coríntios 3,16. Se você achou, diga amém. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Você pode se assentar. Sua atenção é preciosa para mim. Preciosa. Quando Paulo disse essas palavras, ele tinha em mente o contexto de Êxodo 34, que reportei também quarta-feira. Foi quando ele desceu do monte Sinai, trazendo pela segunda vez as tábuas da lei. Moisés havia estado na presença de Deus e quando ele desce, ele não sabia, mas seu rosto resplandecia. E todos, Arão e todo o povo temeu muito e temeram até se aproximar de Moisés. E ocorre, como o texto fala, que Moisés passou a usar um véu para cobrir o brilho intenso do seu rosto. Mas com o passar dos dias, o brilho foi se desvanecendo. É o mesmo véu que serviu para cobrir o brilho no rosto. Foi o mesmo véu que foi usado para esconder a ausência do brilho. No versículo 13 de 2 Coríntios 3, Paulo disse assim, olha aí. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Tomando por base esse contexto, Paulo fala à igreja de Coríntios e diz que quando os judeus ouviam a leitura do Antigo Testamento, como faziam todos os sábados na sinagoga, quando eles se expunham à palavra, havia um véu sobre os seus olhos que lhe impedia de ver o real significado da palavra. E também eles eram, por causa desse véu, impedidos de aprender de fato o que precisavam aprender. E aí eu quero tratar nesse contexto. Às vezes há um véu na mente e no coração quando nos expomos à palavra. E eu e você precisamos ter todo cuidado com isso. A palavra sempre, em todo o tempo, nos aponta a Jesus Cristo. Mas o véu, segundo o que Paulo disse, impede muitos de ver a Cristo de forma devida. Tiago vai dizer que a palavra é espelho. E o espelho mostra como nós estamos. O espelho não dá jeitinho. O espelho pode até piorar se ele tiver grau. Se tiver umas ondulações, é até pior. Quando for comprar, observe isso, irmã, em nome de Jesus. Só que a palavra não serve apenas para os judeus daquela época, amém? Porque eu e você também podemos deixar de ver o verdadeiro significado das Escrituras.
Não podemos, e a isso eu tomo muito cuidado, e sempre tomarei cuidado, para que a palavra em nada, em tempo algum, por motivo nenhum, seja desvirtuada. Jamais. O que ela diz que é pecado, será pecado para sempre. A palavra de Deus não muda. Posso ouvir um amém? Continuando o texto, 2 Coríntios 3, versos 14 e 15, Paulo vai dizer: na verdade, a mente dele se fechou. Pois até hoje mesmo o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em que ele é, de fato, até o dia de hoje, diz o apóstolo, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Será que existe algo que te impede de ver e de se relacionar de forma devida com a palavra de Deus? Será que a visão que você tem sobre Jesus é aquela que a palavra de Deus nos ensina? Há muitos que já vivem uma apostasia. Há muitos que há tempo já abriram mão da palavra. Existem pretensas igrejas, porque, irmão, para mim se torna um clube social. Tirou Jesus do centro e tirou a palavra, é apenas uma reunião de pessoas. Mais nada. Um clube social. Porque a palavra não pode perder a sua centralidade. E a igreja tem dono. E ele é Jesus Cristo. Todos nós, não estou aqui com o dedo em riste apontando para você. Todos nós precisamos tomar cuidado. É por isso que eu digo sempre: se exponha a palavra todo dia. Medite nela todo dia. Às vezes ela pega a gente de jeito, irmão. Pega mesmo. Tem gente que fica com raiva, tem gente que não quer voltar, tem gente que se levanta, fica agoniado. Mas não tem jeito não. Quando o Eterno pega, ele fala mesmo, ele vai lá na ferida e ele trata mesmo. Agora precisamos ter cuidado, porque pode haver sim um véu em nossa mente. Pode haver sim um véu em nossos olhos, em nosso coração. O que é mais vigente em nossos dias? Um evangelho de conveniência. Eu quero só a bênção. Eu quero só alento para o meu coração. O evangelho nos confronta, irmão. O evangelho deixa claro o que é que está errado. O evangelho deixa claro para mim e para você que nós somos pecadores e precisamos nos converter a Cristo Jesus. E eu quero caminhar com você nessa manhã, nesse contexto da palavra, esse véu que estava sobre os corações dos judeus quando liam Moisés, quando liam o Antigo Testamento, para o meu e o seu relacionamento hoje com a palavra. Eu quero aqui conjecturar o que é que pode ser esse véu no meu e no seu coração hoje. Esse véu que Paulo disse que até hoje permanece no coração deles, pode ser o preconceito. Escute, muitas vezes levamos as escrituras, as nossas teorias, e buscamos textos para reforçar aquilo que cremos. Buscamos apenas usar a palavra para querer sustentar aquilo que eu creio, em lugar de me aproximar e me submeter à palavra de forma humilde, para que a minha vida se adeque a ela, e não a palavra se adequar ao meu modo de vida. Esse evangelho você não vai ouvir nesse lugar. Também muitas vezes recorremos às escrituras em busca de apoio para os nossos próprios pontos de vista, em lugar de ir desarmados para tentar se expor à verdade de Deus que dura eternamente. Muitas vezes buscamos encontrar nas escrituras o que gostamos apenas, ao invés de nos confrontar com a totalidade da palavra. Quem não gosta de ler o que a palavra fala sobre o amor? Todos gostamos. Quem não gosta de ouvir sobre a misericórdia de Deus, a bondade de Deus? Todos gostamos e mais, precisamos. Mas não podemos passar de largo quando a palavra fala sobre o juízo de Deus. Não podemos fazer pouco caso
quando a palavra nos exorta que qualquer nação, quando institucionaliza o pecado, o próximo passo para essa nação é juízo de Deus. É só ler a Bíblia. Ela é a mesma, não muda. Encontrar só o que queremos encontrar e negarmos ou passar de largo para o que não queremos ver, mas que precisamos ver. Isso é se relacionar com a palavra tendo um véu na mente e no coração. Devemos considerar a palavra como uma totalidade. É fácil tomar textos individualmente e criar heresias. Aprendi isso no seminário. Texto fora de contexto é um pretexto para uma heresia. Precisamos nos relacionar com a palavra de forma sistemática, em sua totalidade. Não encontramos dificuldades em prover apoio para nossas teorias particulares, escolhendo certos textos e passagens, deixando outros de lado. Mas devemos buscar toda a mensagem das Escrituras. E esta é outra maneira de dizer que devemos ler as Escrituras à luz de Jesus Cristo. O grande problema é que não existe apenas um véu que impede muitos de entenderem de fato a palavra. Não existe apenas um véu que impede a muitos de se submeterem verdadeiramente à palavra. Não fica só na mente e no coração. Esse véu, quando ele existe, ele se interpõe entre essa pessoa e Deus. E esse véu os afasta de uma intimidade e de uma vida com Deus autêntica. Repito e sempre repetirei: a forma mais segura de conhecer a Deus é pela palavra. Mais segura de conhecer a Deus é pela sua palavra. Querido, querida igreja, às vezes esse véu, sabe o que é? A desobediência, cegueira moral. Para outras pessoas, sabe o que é esse véu que se interpõe no seu relacionamento com a palavra? O seu conhecimento, a sua intelectualidade. Esses acham que se voltar para Deus e viver pela palavra é para os faltos de entendimento. Há um véu no seu coração. Grande engano. Sabe por quê? Olha como Deus trata com os pretensos sábios desta época. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11 diz: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras, escuta, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Porque quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Por que não entende? Porque é um véu. E esse véu faz com que essas pessoas compreendam isso como o quê? Loucura. Um homem se guardar para o casamento, um homem viver para uma mulher, você ser um vendedor e fechar um negócio sem mentir, isso parece loucura. Mas deixa a luz do Evangelho resplandecer sobre a sua vida, e você vai ver que isso ficará cristalino como o amanhecer. Porque o véu será retirado. Continuando o texto: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Para os arrogantes e presunçosos, o Senhor diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, verso 18, 19 e 20. Está escrito: não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para se tornar sábio.
Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito: Ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são o quê? Fúteis. E faço questão de dizer que a fé, me escute, não deturpe a minha palavra. A fé não é um convite à ignorância. A fé não estimula o desprezo ao conhecimento. Até porque crer é também pensar. E a fé é inteligente. Agora, o que envaidece muita gente é que o conhecimento secular, que não é ruim, o conhecimento secular que é necessário a todos nós, esse tipo de conhecimento, nós como homens, como seres humanos, os dominamos. E é esse domínio de conhecimento que nos diferencia uns dos outros, e por dominá-lo, alguns se tornam arrogantes. Mas o conhecimento que vem de Deus é diferente. Não é você que o controla, é Ele que lhe controla. Tem alguém mais gabaritado do que Paulo na Bíblia, com as suas credenciais? Mas quando o véu lhe foi retirado, ele disse assim: eu considero todo o meu conhecimento que eu tive como esterco, pelo conhecimento de... Ele não abriu mão do conhecimento, mas ele só colocou ele no devido lugar. É assim que devemos viver. Agora, quem persistir em desobedecer, quem não procurar o verdadeiro conhecimento que é possível a todos, esses cada vez mais se tornam incapazes de se relacionar corretamente com Deus. Quando o Senhor usa o profeta Oséias, lembro-me de uma aula no seminário, porque esse texto sempre me chamou a atenção. Marcos Bittencourt, meu professor de hebraico, e eu perguntei a ele, lá em Oséias Deus disse: o meu povo perece, porque ele falta, lembro da palavra até hoje, Daat. E qual o significado, pastor? Tem nada a ver com intelectualidade. Esse conhecimento não tem a ver com capacidade de armazenar informações. É um conhecimento que se dá, sabe pelo quê? Intimidade. Vida com Deus. Não é a sua capacidade de decorar quantos versículos ou saber a Bíblia toda. É a sua capacidade de se expor à palavra, se submeter a ela e viver uma relação de verdadeira submissão a Deus e à palavra dele. O que é que Jesus diz? Errais por não conhecer o quê? As Escrituras, nem o poder. Crente, tu só para ouvir a Bíblia na igreja, sua vida espiritual está raquítica. Você não conhece como deveria conhecer a Deus. Porque você precisa ler a sua Bíblia todo santo dia. Às vezes, esse véu, sabe o que é? É um espírito indócil. Como diz um provérbio escocês, não há ninguém tão cego nessa vida como aqueles que não querem ver. O pior cego é esse. O melhor professor da terra não pode ensinar o homem que já sabe tudo e que não quer aprender. Deus nos deu o livre-arbítrio, e se insistirmos em nosso próprio caminho, não chegaremos ao conhecimento da verdade. Irmãos, inúmeros são os relatos nos evangelhos, onde os cegos chamavam a atenção de Jesus como filho de... Eles eram cegos fisicamente, mas não espiritualmente. Enquanto os religiosos da época que viam tudo, não sabiam discernir quem era Jesus. Qual é a pior cegueira? É a dos olhos ou a do coração? Um cego clamava: filho de Davi. Jesus para uma multidão e diz: ele me conhece.
Ele sabe quem eu sou. E outros que lhe viam diziam: herege. Que os seus olhos se abram nessa manhã. Que todo véu seja retirado do coração. O fato de que esses homens eram cegos fisicamente, mas eram capazes de ver Jesus como Messias, o Filho de Deus, o ungido de Deus, o Salvador. Enquanto os líderes religiosos que viam tudo que Jesus fazia, na verdade estavam cegos. Por isso Paulo diz, até hoje, quando eles leem Moisés, quando eles leem o Antigo Testamento, eles não compreendem. Olhos físicos abertos nem sempre indicam que os corações são receptivos. Os religiosos viram muitas coisas que Jesus fez, mas seus corações estavam fechados. Enquanto que os cegos, que não viram nada fisicamente, tinham um coração aberto, sem véu, e espiritualmente enxergavam de forma perfeita. Paulo no texto ensina que necessitamos ver a glória de Deus e com ela nos relacionarmos sem nenhum véu que nos cubra o rosto, porque somente assim, que é que ele diz? Seremos transformados de glória em glória. O agir de Deus pela sua palavra e pelo seu Espírito em nós vai nos conduzir em qual dinâmica? De glória em glória. De glória em glória. É uma crescente. Paulo estava ensinando que se olharmos a Cristo sem nenhum véu, a sua imagem e o seu reflexo, naturalmente, amém, irmãos? Naturalmente vai aparecer na minha e na sua vida. Aí lá no teu trabalho vai dizer, tu é diferente. Aí tu vai dizer, é Jesus na minha vida. E não tenho diferença nenhuma para você. Nem sou melhor do que você. Porque da mesma forma que ele entrou na minha, ele quer entrar na sua. Porque o religioso vai querer se sentir melhor. Sim ou não? Sim ou não? Você é um pecador, vai para o inferno a pé pedindo carona. Misericórdia, Jesus. Livra ela, livra ele. Não, você vai dizer, ele fez uma obra na minha vida. Mas a sua vida, por estar afastado dele, tem mais valor do que a minha. E a mesma obra que ele fez em mim, ele quer fazer em você. Você crê assim? Você crê assim, irmão? Então guarde isso. Paulo está ensinando que se olharmos a Cristo sem nenhum véu, a sua imagem e o seu reflexo vai naturalmente aparecer na minha e na sua vida. É uma lei da vida, que nós parecemos com as pessoas que observamos. A pessoa admira alguém e logo começa a se vestir como ela, sim ou não? Logo começa a reproduzir os trejeitos dela, sim ou não? Logo começa a reproduzir o jeito de falar, sim ou não? Irmão, a referência para mim e para a sua vida é Cristo. A referência para mim e para a sua vida é a palavra de Deus. Se contemplamos a Deus sem véu, se nos expomos à palavra sem véu, essa obra será feita na minha e na sua vida. E como disse quarta de hoje, o véu só pode ser retirado por Cristo Jesus. Somente. 2 Coríntios 3,16, texto base. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Vamos caminhar para encerrar. O grande problema, como já falamos e repito, é que não existe apenas um véu que impede muitos de entenderem de fato a palavra. Não existe apenas um véu que impede as pessoas de se submeterem devidamente à palavra. O problema maior desse véu é que ele vai se interpor entre você e Deus. E aí não tem intimidade com Deus. Da mesma forma que Isaías 59 diz que o que faz divisão entre vós e o vosso Deus é o quê? É o pecado. Agrava os ouvidos dele para que ele não vos ouça. Porque se viver no pecado, está afastado de Deus. Não sou eu quem digo isso de forma
pretensiosa é a palavra. Por isso, se existe um cuidado que essa igreja sempre terá, é ser abalizada na palavra. Abalizada. E como vivem essas pessoas que possuem esse véu em seus olhos, mente e coração? Esse véu faz surgir um estilo de vida terrível de se viver e que muita gente tem vivido. Jesus já falou sobre ele. Lá em Mateus 15, verso 14, diz assim: deixem-nos. Eles são guias cegos. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão num... Eu vim aqui profetizar uma palavra sobre a sua vida. Que a luz do Evangelho resplandeça na sua mente, no seu coração e dentro da sua casa. A luz do Evangelho. Não é obra do diabo? É. Ele engana para que a luz do Evangelho não resplandeça e os indoutos não sejam salvos pela verdade que é a palavra. Mas eu venho aqui nessa manhã profetizar: todo véu na sua mente será retirado. Todo véu no seu coração será retirado. Há pecado de estimação que você força a barra para conviver com ele. A palavra de Deus, ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Eu não sou teu juiz, mas ele vai lá, você sabe o que precisa deixar, o que precisa abandonar, porque a palavra pega e ela pega de jeito e não tem como mudar. Eu quero encerrar lendo aqui um comentário de Max Lucado. Olha só: pois quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas e tudo se fez. Aí Max Lucado diz o seguinte: é surpreendente quando Deus cura o corpo. É extraordinário quando Deus ouve as nossas orações. É incrível quando Deus provê um novo emprego. Deus dá um emprego novo, sim ou não? É incrível quando Deus dá um novo carro. Ele dá ou não dá coisa, sim ou não? A gente não vive em função disso na nossa relação com Ele, amém? Nem a evidência da bênção de Deus em nossa vida não são as coisas, amém? Amém? Porque aí é o que professa a famigerada teologia da prosperidade. A maior bênção de todas é a salvação em Cristo Jesus. Então é incrível quando Ele provê um novo emprego, um novo carro, um novo filho. É incrível. Mas nada disso se compara quando esse véu é retirado e Deus faz surgir uma nova vida. Nada se compara a uma velha criatura ser transformada pelo Senhor em nova criatura. Eu creio nisso. Se não cresce, não viveria nem investiria a minha vida a pregar o Evangelho. Eu creio que o adúltero pode sim deixar de ser adúltero. Eu creio que o mentiroso pode deixar de ser mentiroso. Eu creio que o prostituto pode deixar de se prostituir. Por quê? Pelo poder de quê? Da palavra. Quando lhes resplandece a luz do Evangelho. Nessa nova vida, diz ele, Deus nos dá olhos novos para vermos pela fé, sem véu nenhum. Deus nos dá mente nova, sem véu algum. Deus nos dá força nova para não ficarmos cansados, porque os jovens caem, se cansam e ficam no meio caminho, mas os que esperam no Senhor serão renovados. Ele dá visão nova para não perdermos o ânimo. Ele nos dá uma voz nova para em circunstância alguma deixarmos de adorá-lo. E acima de tudo, Ele nos dá um coração novo que foi purificado por Cristo e por sua palavra. Tudo que era antigo e velho passou, tudo se fez novo. O antigo modo de viver, de se relacionar com as pessoas, o nosso procedimento, as nossas atitudes, o Senhor transforma todas as coisas. E eu quero encerrar. Irmãos,
Poderia citar aqui uma infinidade de pessoas que foram transformadas pelo poder da palavra de Jesus. O endemoniado gadareno, Saulo perseguidor, Zaqueu publicano, a prostituta, seus discípulos, quantos cegos, quantos coxos, quantos viviam à beira do caminho sem expectativa nenhuma de vida, e um encontro com ele foi transformado. Eu creio nisso. Tenho dito para os pastores que a cada dia o Senhor nos renove para não desacreditarmos de ser humano nenhum. Nenhum. Da mesma forma que eu digo para os crentes, quem sai da igreja quem se afasta do evangelho por causa de uma pessoa, não foi alcançado por Cristo. Amém? Eu não vou me frustrar no meu ministério, porque a motivação primeira não são vocês. A motivação primeira é aquele que chamou. Porque a mesma multidão que gritou para Jesus entrando em Jerusalém: Hosana, Hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor. Quando colocou Jesus e Barrabás, ela disse o quê? Escolheu quem? Ô irmão, viva a sua vida focado no que Deus falou para você, no que Deus tem para você, na direção que Ele dá para você, e não na opinião pública. Não queira sair bem com a torcida, não. Queira não, de jeito nenhum. Siga em todo tempo a direção que Deus lhe der. Eu vim aqui profetizar isso sobre a sua vida. Que a luz do Evangelho resplandeça sobre a sua mente, resplandeça sobre o seu coração, na vida dos seus filhos, cheios da palavra, desde pequenininho, quando ouvia uma heresia, dizia assim: é heresia, está fora da palavra. Heresia, não é isso que a Bíblia ensina. Por se aprofundar na palavra, sem véu, sem ir para ela com religiosidade. E quando ela pegar a gente vai para os pés do Senhor. Me ajuda, Senhor, nesse quesito aqui. Tenha misericórdia da minha vida. Mas que todo véu seja retirado. Quem tem coragem de dizer amém? Ele vai fazer uma cirurgia hoje aqui. Começou na quarta-feira, irmão. Só Jesus sabe fazer essa cirurgia para tirar esse véu. Você quer dar lugar a Ele? Quer mesmo? Você apresenta a sua vida aí, sentado mesmo. Eu apresento a minha vida aqui. Cada um coloca a sua vida diante de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus para que o nosso comportamento frente à palavra seja sempre de humildade. A palavra de Deus é a verdade. Senhor, essa igreja é tua, e nós estaremos firmados na tua palavra, Senhor. Espírito Santo, que os cultos de orações, como a gente ora, sejam cultos onde as pessoas venham com maior prazer, e também os cultos de ensino, a EBD. O povo vem à tua casa com sede, com prazer de estudar a tua palavra. Que tenhamos a nobreza dos crentes de Bereia, que conferiam tudo na palavra que lhes era ensinado. É a segurança para a tua igreja, é conhecer a palavra, é viver firmado nela. Retira todo e qualquer véu, retira todo e qualquer equívoco, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra é poderosa. Senhor, a tua palavra nunca voltará vazia, nunca. Ó Deus, em nome de Jesus, sabemos que a tua própria palavra nos ensina que ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É a tua palavra que julga os nossos pensamentos, as nossas intenções, sem erros.
Nada em lugar algum desse mundo está oculto aos teus olhos, tudo está descoberto, tudo está exposto, e que nós possamos viver a nossa vida conscientes dessa verdade. Por isso, a minha vida não vai ser moldada se eu estou ou não na frente da minha esposa, se eu estou ou não na frente de um pastor, de um irmão, porque a minha vida está diante do Senhor em todos os momentos. Em nome de Jesus. Vivemos um tempo de apostasia. Vivemos um tempo onde muitos querem dizer que o errado se tornou o certo, que a luz é trevas, que o doce é amargo. Em nome de Jesus, estaremos em todo o tempo firmados na Tua palavra, vivendo conforme a Tua vontade. No nome de Jesus. Você diz amém? A equipe de louvor pode vir para cá, que o pastor Lucas